Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença. Senhor presidente, após ouvir as palavras do senador Jorge Viana, creio que todos nós desse plenário e daqueles que nos assistem e nos ouvem se sentem traumatizados com essa situação que ocorre nos estados de Rondônia e do Acre. Eu confesso que não tenho palavras para traçar algumas palavras que nascem da minha consciência e do meu coração, a não ser aquelas de solidariedade aos brasileiros e brasileiras que residem no nosso extremo centro-oeste. O senador Jorge Viana, como o senador Aníbal Diniz, tem traçado com pinceladas muito fortes o que ocorre no estado do Acre. Da mesma forma, o senador Arcílio Lucas, aqui presente, como os senadores Ivo Cassol e Valdir Raupp, com relação ao estado de Rondônia. A nossa palavra, apenas, repito, é de solidariedade. E na firme expectativa de que o governo da República receba esse grito de desespero dessas populações, através dos seus ilustres representantes, e conceda a eles todo o apoio que for necessário. A República tem realmente condições para atendê-los e não pode faltar a eles. Eu, pelo meu estado, o estado do Mato Grosso do Sul, temos problemas sérios. Temos as enchentes do Pantanal, que, vez por outra, são motivos de notícia no Brasil inteiro. Mas creio que o que se passa naqueles estados, do Acre e de Rondônia, estão acima de qualquer outra expectativa. Minha solidariedade, portanto, ao senador Jorge Viana pelas palavras que acaba de pronunciar, e a minha solidariedade também aos senadores de Rondônia, na pessoa do senador Arcílio Lucas aqui presente. Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Rui Figueiró, pelas suas palavras de conforto e de apoio às famílias que estão desabrigadas no nosso estado de Rondônia, principalmente na cidade de Porto Velho, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Nós sabemos da dificuldade nesse momento de atender à necessidade dessas famílias. Pouca coisa pode ser feita nesse momento, a não ser abrigar a todos aqueles que estão desabrigados. Dar atenção, conforto para a moradia, mesmo num momento difícil, uma atenção que não é de acordo com o conforto que eles têm nas suas casas, mas estão recebendo da Defesa Civil, dos municípios, do Estado, e o governo federal tem dado o apoio necessário para que a gente possa atender a essas famílias. E começarmos a planejar o pós-enchente, que é a grande preocupação. A hora que essas famílias começarem a retornar para suas casas, alguns não encontrarão mais nem as casas, porque a água levou às suas residências. As pessoas que moram na zona rural também não terão mais a sua renda, pois terão que trabalhar a terra novamente para fazer o plantio. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Integração Nacional, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente possa construir um futuro novo
para essas famílias. Agradeço a sua sempre atenção com o nosso Estado de Rondônia. Muito obrigado, senador Rubem Figueiredo. Senador Alcir Casas, a minha solidariedade é permanente como brasileiro. Senhor presidente, me permita, antes de iniciar o meu pronunciamento desta tarde, me dirigir aos nobres colegas parlamentares da República do Moçambique, nossa querida irmã, com quem temos mantido relações muito cordiais, fraternas mesmo. Vossas Excelências, reiterando as palavras do senador Suplicy e do nosso presidente Mozarino Cavalcante, eu manifesto também o meu apreço, os votos de boas-vindas a Vossas Excelências, num país brasileiro, português, tanto quanto afetivo quanto o do Moçambique. Nossas homenagens. Senador Rubem Figueiredo, permite uma parte, assim, como não? O seu tempo, o presidente há de ser tolerante, no sentido de que haja a devida compensação, já que nós nos apropriamos já de 4 minutos do tempo de Vossa Excelência. Mas como Vossa Excelência tem sido solidário, e que bom agora com a Embaixada de Moçambique, que eu tive a satisfação de abraçá-los também, Vossa Excelência foi também solidário com as enchentes que avançam em cima de Rondônia. E eu também me lembro de ontem que Vossa Excelência foi muito solidário com os companheiros do Aeros, que estão aqui à nossa direita e que estão acampados, indo agora para a 3ª semana, para que se cumpra a decisão do Supremo e eles recebam aquilo que têm de direito. Aproveito para fazer isso à parte, em homenagem também a Vossa Excelência, que tem sido um parceiro de todos nós na caminhada, na busca do bem comum. Esses homens e mulheres que estão aqui sofridos, a maioria com mais de 75, 80 anos, estão na expectativa de uma reunião que está para ser marcada para que se chegue no entendimento e eles recebam somente aquilo que eles têm de direito. Estive ontem à noite com eles, estive já, eu diria, dezenas de noites e dias ao lado deles, ficarei hoje à noite um pouco mais também com eles e ficarei amanhã e depois da manhã na busca desse entendimento. Aproveito para que o sistema de comunicação do Senado possa repercutir, baseado no prestígio do seu espaço na tribuna, que os companheiros do Aeros continuam de plantão, esperando a decisão final para que recebam o que têm de direito. É isso, obrigado, meu amigo. Agradeço o oportuno à parte de Vossa Excelência. Sabe, Vossa Excelência, como sabem, a essa comissão do Aeros, da minha solidariedade, minha torcida em favor de que o governo resolva as suas justas pretensões, asseguradas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas quero dizer que realmente, senhor presidente, eu abusei um pouco do tempo. E sabe, Vossa Excelência, por quê? Porque eu conheço o espírito de tolerância e generosidade de Vossa Excelência com os oradores que vêm a essa tribuna. Muito obrigado e vou abusar dela. Mas, senhor presidente, é legítimo e democrático que as oposições questionem e critiquem todo o negócio envolvendo a compra da refinadora de Pasadena pela Petrobras. Temos que olhar com clareza o momento histórico, a dimensão da denúncia e estabelecer uma relação de patriotismo com os verdadeiros interesses nacionais. Nosso papel também é o de fiscalização e, nesse caso, o meu ponto de vista, a investigação política é tão necessária quanto a policial, a judiciária e a dos órgãos de controle. Não podemos nos furtar de trazer este assunto para a pauta do Congresso Nacional, por meio de discursos em plenário, como estamos fazendo. Sim, mas principalmente pelo Instituto Legal de uma comissão parlamentar de inquérito, seja no Senado, seja na Câmara ou em ambas as casas. A CPI é a investigação política que vai a fundo num fato político. Estamos falando de erros explícitos do governo, que causaram um prejuízo de mais de $1 bilhão ao país.
Toda a transação está eivada de suspeitas de que houve desvios de bilhões e milhões de dólares em propinas para funcionários da Petrobras e lobistas conhecidos do mercado. Muitas dúvidas estão no ar e há que se questionar a responsabilidade da senhora Presidente da República. À época, presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, teria sido induzida ao erro quando, em 2006, quando assinou a aprovação da compra da refinadora, sem conhecer a totalidade das cláusulas contratuais que iriam transformar o negócio da Pasadena num problema para a Petrobras, hoje com suspeitas de superfaturamento e evasão de divisas investigadas pelo TCU, Ministério Público e Polícia Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito certamente vai a fundo nas investigações a respeito das responsabilidades dos agentes públicos que contribuíram para esse enorme prejuízo à nação. Trata-se de um assunto que merece investigação profunda nesse Congresso Nacional. Sei que encontraremos enorme resistência por parte da base governista, com o objetivo de inviabilizar a CPI, mas esperamos que a preocupação com o brasileiro, que está notadamente indignado, e a consequência de que temos o dever moral de dar resposta à sociedade prevaleçam nesta casa. Esse fato não pode ser esvaziado nem banalizado, como se fosse o tema oportunista, entre aspas, de pré-campanha eleitoral. Na verdade, trata-se de questão que tem a ver com o direito de saber o que está sendo feito com os recursos públicos desse país. Quero clamar para as vozes vivas da consciência nacional que questões gravíssimas como essas não podem cair no vazio. O governo tem que dar respostas rápidas, punir os responsáveis, que coloca a Petrobras em total suspeita. A Petrobras é uma das empresas mais importantes do mundo para ser submetida ao jogo rasteiro de interesses escusos. A credibilidade, nesse momento, é fundamental para garantir sua performance no mercado. Ela tinha uma saúde financeira inabalável, tinha no passado mesmo, caiu da 12ª do mundo para a 120ª posição entre as empresas do ramo. Hoje é a mais endividada do mundo, com uma dívida superior a 100 bilhões de dólares, sem contar nos inúmeros escândalos que protagoniza. A confiança na Petrobras era tanta que, anos atrás, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva encorajou o cidadão a investir no FGTS, em ações da empresa. Não estou aqui falando dos grandes investidores, não estou aqui falando de grandes investidores, inclusive dos internacionais, que sabem dos riscos a que estão sujeitos quando aplicam na Bolsa. Estou falando dos brasileiros, que podiam ter usado os recursos do FGTS para a aquisição da casa própria e decidiram investir, confiando na rentabilidade promissora da Petrobras. No começo da atual presidência, uma ação da empresa valia R$ 29,00. Atualmente caiu para R$ 12,60. São inúmeros os casos dos brasileiros que hoje se sentem lesados. Um exemplo que cito aqui é de um rapaz que conheço, que investiu R$ 7.000 em 2008 e hoje está com um saldo de R$ 900 tão somente. A diretoria da Petrobras está vivendo um momento de grande constrangimento. Sua capacidade técnica está sendo colocada em dúvida sob inúmeros aspectos. Não há como tergiversar. O governo tem que apurar e punir. A admissão do senhor Nelson Cerveró não é resposta suficiente. Parafraseando o meu nobre colega de partido, o senador Álvaro Dias, o povo brasileiro não vai se contentar com a demissão do Bagre, porque sabe que ainda há tubarões sendo alimentados. O brasileiro não admitirá a consagração da impunidade em detrimento dos verdadeiros interesses nacionais. Portanto, faço um apelo aos colegas governistas. Não impeçam a transparência e o esclarecimento dos fatos e que venha a CPI da Pasadena. A senhora presidente, para concluir, senhor presidente, creio ter passado momentos de desassossego
com os repetidos sustos que seu governo e sua orientação política lhes têm atucanado. O PMDB, com seus insistentes e provocadores pedidos de uma maior participação. Os escândalos da Petrobras e da Eletrobras, ambas num processo de sangria financeira desatada. A partir de ontem, a notícia do rebaixamento da nota de crédito do Brasil, tornando o país na zona de risco pela respeitável Agência Internacional de Classificação Standard & Poor's, que assinalou, aspas, o risco soberano do Brasil foi um passo concreto em direção ao precipício, fecha aspas. Portanto, senhores senadores, senhoras e senhores senadores, não deve estar recebendo a senhora presidente ventos favoráveis para sua imagem e prestígio. Sou da oposição, senhor presidente. Muito acima dela, sou o Brasil. Pelo Brasil, entre milhares de brasileiras e brasileiros, estou apreensivo com os rumos dos quais, temerariamente, o governo está se conduzindo. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Concedo agora a palavra para uma comunicação